Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui. Hoje finalmente com a Canon EF40mm f2.8 STM, que é uma das lentes mais pedidas por vocês. Seria aí por causa da distância 40mm, que é parecido com 50mm, ou por causa da luminosidade f2.8, ou o design pancake, ou mesmo o preço, que é de apenas $199. Vamos ver tudo que faz essa lente daqui. Então vamos começar abrindo a caixa. Essa daqui que veio lá da BH Photo, eu comprei, vai fazer mais de um ano. Esse é um dos vlogs mais atrasados, eu peço muitas desculpas para vocês. É uma lente que eu usei pra caramba, mas eu não parei para testar de fato a qualidade de imagem. E hoje a gente finalmente vai ver aqui a Canon 40mm f2.8 STM, que é a segunda lente pancake que a gente vê aqui no vlog do Zé, que a primeira que foi aquela Lumix 14mm f2.5 Spherical, que são essas lentes compactas aqui que tem a forma, né, de uma caixinha de maquiagem, daí o nome pancake, e elas são super pequenininhas e fáceis de usar. E essa daqui é a Canon. A primeira coisa que você nota, aliás, a primeira da Canon que a gente vê com esse design. E a primeira coisa que você nota é como ela é pequenininha, né? Só 130 gramas, também é das mais leves e com certeza é a mais fininha. Aqui em apenas 22mm. Olha só o tamanho disso daqui, né? Nem parece que eu estou segurando uma lente. E ela é super gostosa de usar porque é leve, você monta no corpo, nem parece que ela tá lá. Também uma lente extremamente bem construída. Ela é feita de plástico engineering, que é o mesmo plástico da Canon 100mm L macro que a gente já viu. E os plásticos mais recentes de toda a linha da Canon é um plástico super resistente com mount de metal aqui, né? Ou seja, ela é bem diferente da cinquentinha que a gente tem, que custa metade do preço. Mas uma lente que eu considero aqui bem fácil de usar e muito bem construída. A única coisa que você tem aqui na frente é um anel de foco manual do sistema aqui STM, que também foi apresentado lá em 2012 junto com essa lente, é a primeira delas com esse motor, que é o Stepping Motor, que ele é tão silencioso e macio, né, e suave quanto o SM, mas muito mais barato e fácil de fabricar. Então a gente tem lentes que têm os mesmos benefícios desse silêncio e dessa suavidade para foco contínuo em vídeo, mas um equipamento mais barato que ainda usa um motorzinho. A gente vai ver também o barulhinho que ele faz assim que eu montar na nossa câmera. Tem o botãozinho aqui AF/MF, né, que ele tem o override, mesmo no AF você consegue ajustar. E vocês estão percebendo que eu estou girando e nada acontece? Que esse aqui é um anel de foco manual, fly-by-wire. Então só quando você gira que ele vai falar para o motor movimentar o sistema de foco, e depende da eletricidade, né? Então como não está montada, você tem aqui que montar alguma fonte de energia para conseguir operar essa lente. Extremamente simples, são 6 elementos em 5 grupos, né? Aqui na frente ela aceita filtro de 52mm e também o HUD do tipo rosca, que não acompanha, né? É só isso daqui que vem na caixa. Mas uma lente super gostosa de usar, uma delícia, né? Super interessante aqui, gente. É a primeira vez que a gente vê uma pancake tão compacta aqui da Canon. Vamos montar na 60D para vocês terem noção do tamanho. Que ela se torna aí uma 65mm ou 60mm no crop, que aí a gente já tá quase no comecinho do telefoto, já passou da normalidade. E essa daqui, gente, deixa eu ligar aqui para vocês ouvirem, ó. Esse é o barulho que ela faz. Deixa eu colocar aqui. Né, parece um robozinho mexendo aí. Vocês se ouviram um barulho bem baixinho, porque ela é super silenciosa e gostosa de usar. É a Canon EF40mm f2.8 STM. Vamos para qualidade de imagem para quem é o vlog do Zé, que é de sempre. Bom, vamos falar da qualidade de imagem aqui da Canon EF40mm f2.8 STM, que não deixa de ser uma Prime, é uma lente de baixo custo, mas com distância 40mm, que a gente sabe que não é tão difícil de fabricar, e abertura f2.8, que também não é muito complicado de fabricar. E esses fatores colaboram aí pra gente ter qualidade de imagem de excelente até absolutamente impecável, mesmo numa lente super barata e simples de usar. Então vamos começar lá, começando em abertura f2.8, que essa lente daqui, eu vou usar um argumento que eu já tinha falado no vlog do Zé, que é sobre essas lentes novas que usam as últimas tecnologias de design e fabricação. Então elas recebem coatings nos vidros que garantem contraste e reprodução de cor em qualquer abertura, características que antes eram reservadas só às lentes mais especiais. Então mesmo totalmente aberta, o destaque dessa lente fica para o contraste entre pretos e brancos, que deixam as imagens muito mais impactantes que o comum direto da câmera.
Eu me vi usando aquelas curvas S nos levels, né, quando a gente vai fazer o ajuste no Photoshop, muito menos que o comum, para deixar as fotos mais agradáveis e saturadas, elas já saem assim direto no arquivo. Também pela distância 40mm, aberrações como Chromatic Aberration, lateral e axial são difíceis de ver e colabora a abertura f2.8 para a gente também não ver blooming ou falta de resolução, que é um destaque para essa nova leva de lentes modernas de todos os fabricantes. Nitidez no quadro todo beira o impecável, mesmo em abertura máxima, e você consegue impressões gigantes desses arquivos, com todos os detalhes que os sensores digitais novos precisam. Fechando de F4 até F8, a maior diferença fica para o Vignetting, que some logo em F4 no APS-C e F8 no Full Frame, garantindo qualidade total nas imagens em qualquer abertura, um comportamento bem neutro nessa lente para deixá-la o tempo todo ligada no corpo, muito bacana de usar no dia a dia. Distorção geométrica é inexistente e a única reclamação que eu vou fazer desse equipamento é para a qualidade de imagem no geral no foco mínimo. Quando você está fotografando alguma coisa muito de perto, quase preenchendo o quadro, e no foco mínimo dessa lente, o CA axial aparece nas bordas junto de uma perda de resolução, que é o resultado aí, acho que, do astigmatismo da lente, que não é corrigido com o sistema float, já que todos os elementos se movimentam juntos durante a focagem. Então a lente não garante qualidade idêntica em qualquer distância, mas é um detalhe aí notado só para quem está realmente procurando os defeitos na imagem. Enfim, é uma lente super bacana de usar, com preço muito interessante pela tecnologia oferecida, que leva a gente para a pergunta para quem é a Canon EF 40mm f2.8 STM. Bom, o pessoal que estava na dúvida entre os 35mm dos últimos vlogs e os 50mm, agora tem uma opção híbrida nos 40mm. Ou seja, você que fotografa na rua com inclusão do cenário, pode usar 40mm, você que se dedica aos retratos com desfoque de fundo, pode usar os 40mm nos f2.8, o pessoal do crop aí, como eu disse, está num 64mm, que é um pouquinho mais longo, que é bacana para usar em detalhes, e todo mundo que está procurando uma lente moderna, fácil de usar e acessível e relativamente luminosa, essa daqui é a Canon EF 40mm f2.8 STM. Que é a primeira pancake que eu acho que a Canon já fabricou, eu não lembro muito da história, mas eu acho que na EF é a primeira que a gente tem. É um equipamento extremamente leve, né? Fica super compacto aqui na 60D. E eu vou recomendar para todo mundo, né? Ainda mais o pessoal que está fazendo vídeo, o foco STM aí é super macio e bacana de usar. E vamos então para os beijos do último vlog, que foi lá o Magic Lantern. Vamos começar pelo YouTube, que foi o Michael Miranda, o Rô Silva, o Rickson Miranda, o Felipe Justino, o Alisson Silva, o Tsuyoshi Minakawa, vídeos do Arruda e o Thiago Simões, e no Facebook tem o Eduardo Trindade, o Thiago Simões de novo, Fotovlog Studio, Áudio Import, Dunga Souza, Zaca Oliveira, o Bruno De Lorenzi, que falou que ele estuda na FMU Vila Mariana 2, pediu pra mandar, eu vou mandar um abraço pra todo mundo da sala dele, e o Ricardo Felipe. Esse é o vlog do Zec. Nós estamos no YouTube e no Vimeo com os vídeos. Eu estou voltando para o Vimeo em 1080p com a qualidade máxima numa conta Plus. Vocês podem ver as fotos no Flickr, no meu Tumblr que eu faço Pixel Pip, eu coloco uma imagem grande no centro do quadro, e também o Instagram do vlog do Zec, e acompanhar a gente no Facebook. A gente não, que sou só eu, a gente no Facebook e no Twitter. É o vlog do Zec. Até o próximo vídeo, né? Demorou para eu começar a voltar a falar de lentes que eu tava testando aqui em São Paulo, são a maioria dessas fotos. E é isso, gente. Até a próxima. Um grande beijo e o Muan de sempre.